Bom, nesta aula eu vou fazer aqui uma simulação de um circuito de corrente contínua. Eu estou utilizando para isso aqui o Multisim. Então, um programa aberto, eu vou vir aqui nesse ícone aqui, ó, de aterramento, clica nele com o botão esquerdo, aí vai abrir essa janela, né, onde você pode selecionar um componente. No caso aqui eu já estou num grupo de fontes, né, então a primeira coisa que eu vou pegar é uma fonte. Então eu tenho aqui, ó, uma fonte de corrente alternada, tem uma fonte de corrente contínua, vou pegar uma de corrente contínua porque é o que eu quero montar, um circuito de corrente contínua. Então vou pegar uma bateria aqui. Por padrão, ela vem com 12 volts, mas isso pode ser alterado. Só dá dois cliques rápidos com o botão esquerdo e você pode alterar aqui o valor. Aqui no caso é o nome, né? E aqui o valor. Então você pode alterar o valor e fazer a alteração em outros parâmetros se for o caso. Para esse exemplo aqui, eu vou deixar a fonte como ela está. Então vai ser uma fonte de 12 volts mesmo, uma fonte DC. Agora eu vou acrescentar aqui um resistor. Então eu vou no mesmo ícone, posso ir nesse daqui, esse símbolo de aterramento, ou posso ir nesse aqui do lado aqui, esse símbolo de resistência. Então aqui já abre para mim os resistores disponíveis que tem aqui, né, no programa. Então eu vou, por padrão aqui, pegar o primeiro que aparece, ele é de 1K, vou fechar aqui. Então tem esse resistor aqui, o R1, de 1 kΩ. Vou só alterar essa resistência, então dois cliques rápidos, né, com o botão esquerdo. Então aqui no valor eu vou colocar, por exemplo, 6 ohms, só para facilitar as nossas contas. Aqui tem outros parâmetros adicionais, né, para simulação, só que nesse vídeo aqui eu não vou estar mexendo nessa parte não. Também tem aqui a opção de colocar uma tolerância para o resistor, né, que aí fica mais realista o teu experimento aqui, a sua simulação. Mas eu vou deixar como estar aqui, sem nenhuma alteração não. Só mudei aqui o valor do resistor para 6 ohms. Pronto, eu tenho uma fonte, tenho um resistor. Agora eu vou colocar um amperímetro aqui para ele medir, para ele mostrar a corrente que vai circular no circuito, né? Você pode vir aqui nesse ícone aqui, ó, nesse display aqui, clica nele, vão aparecer aqui o grupo de indicadores aqui. Então tem aqui, ó, voltímetro, amperímetro. Então eu vou pegar um amperímetro, aqui tem um amperímetro horizontal, aqui tem um amperímetro vertical. O que muda são os terminais, né? Então eu vou pegar um amperímetro aqui horizontal. Vou soltar aqui na tela, só dar um clique com o botão esquerdo. Fecha aqui essa janela, né? Você não quer mais componente, então você pode fechar. Por padrão, ele vem com essas configurações, né? Aqui, ó, tá em DC, então tá ok. Se você estiver trabalhando com uma fonte de corrente alternada, é só você clicar duas vezes rápido no botão esquerdo e alterar o modo aqui para AC. Nesse caso aqui eu vou manter em DC, né? Porque é uma fonte de corrente contínua, né? Tensão contínua. Então, ok. Aqui tem os outros parâmetros, né? Aqui é a resistência interna, né, do amperímetro, né? Repara que é uma resistência bem baixa, né? 1 nano-ohm, 10 a menos 9, né? Um amperímetro ideal, né, ele teria uma resistência zero, né? Mas isso daqui é muito pequeno, então já está legal já. Assim ele interfere menos no circuito. Então a gente tem aqui a fonte, tem aqui o amperímetro e tem aqui um resistor. Agora eu vou ligar esses componentes. Então, ó, repare que quando eu aproximo o cursor do terminal da fonte, aparece uma bolinha preta. Aí se você clicar com o botão esquerdo, você já fez a conexão. Agora você pode ir arrastando o mouse, né, até o outro terminal do componente que você quer ligar. Chegou no componente, fica vermelho. Dá um clique de novo com o botão esquerdo. Pronto. Então está fechado daqui da fonte, né? Terminal positivo da fonte até o terminal mais aqui do amperímetro. Agora eu vou fechar o resistor com o amperímetro aqui, ó. Mesma coisa. Clica com o botão esquerdo, arrasta, ficou vermelho, clica novamente. Fechou. E por fim eu vou fechar o outro terminal do resistor com o outro terminal, o terminal negativo da fonte. Pronto. Você pode ajustar isso aqui, ó. Você pode arrastar à vontade, colocar os componentes nas posições que você acha que fique mais interessante, mais fácil de compreender o seu circuito. Bom, o circuito está pronto. Só que desse jeito que ele está aqui, se eu tentar simular, né? Você pode clicar aqui, ó, para rodar. Então se eu der um clique aqui, ó, com o botão esquerdo, ele vai me dizer que tem um erro, né? Ele está dizendo aqui que surgiu um erro porque o circuito ele não tem uma referência. Ele está sem um potencial de referência. Então você precisa acrescentar um potencial de referência. Então, vou dar um OK aqui para fechar essa janela.
Vou vir aqui novamente aqui, ó, nesse símbolo de aterramento. E aqui, na parte de fontes, né, nesse grupo, né, que tem vários grupos. Então, no grupo de fontes, é só você vir aqui, por exemplo, pegar esse ground aqui, ó. Então, pega esse aterramento aqui, ó, esse símbolo de aterramento, ele vai ser nosso potencial de referência. Então, vou colocar ele aqui, ó. Vou fechar. Pronto, ele está conectado aqui. Então, agora tem uma referência para o circuito. Agora sim, se a gente simular esse circuito, ele vai funcionar. Então, vou clicar aqui em Run. Pronto. Repara que levou um tempo até a corrente chegar em 2 amperes, né? Ou seja, o programa ele é bem realista, né? Porque é isso que de fato acontece, né? Essa corrente aqui de 2 amperes, que aplicando lei de Ohm, né, seria 12 volts por 6 ohms, né, que dá 2 amperes. Essa corrente é a corrente de regime permanente. Quando você liga o circuito, você tem tensão, mas você não tem corrente. A corrente tem que sair de zero, vencer todas as resistências do circuito até chegar, se estabilizar e ficar com valor constante, que é de 2 amperes. Porque depois de toda a variação que acontecer de corrente aqui, a única coisa que vai estar oferecendo alguma impedância, né, alguma resistência para a corrente vai ser essa única resistência aqui, o R1, que é de 6 ohms. E aí você tem a corrente de 2 amperes. Então tá feito aí, tá simulado um circuito de corrente contínua, um circuito mais simples possível, uma única fonte, um único resistor. Aqui eu coloquei um amperímetro em série, né, para medir a corrente. Poderia colocar um voltímetro aqui em paralelo com o R1? Poderia. Desconsiderando a resistência interna do amperímetro, que é muito baixa, ou seja, a queda de tensão no amperímetro vai ser muito pequena, você pode considerar que toda a DDP está aplicada sobre o R1. Considerando que esse amperímetro seja ideal, a mesma DDP que você tem na fonte, você vai ter sobre R1. Mas se você tem dúvida, você pode estar medindo essa DDP. Vou parar a simulação e vou acrescentar um voltímetro aqui. Então vou de novo aqui, ó, nesse display aqui, nesse mostrador, esse indicador. E aqui eu posso mudar para voltímetro. E aí eu vou pegar um voltímetro também horizontal. Vou colocar ele aqui, ó, embaixo do resistor. E aí eu vou conectar ele aqui, ó. Aqui é interessante você olhar a polaridade, porque senão você vai inverter o sinal da tensão, né? A diferença de potencial vai ficar negativa se você colocar o terminal positivo do voltímetro no lado que está o terminal negativo da fonte. Pronto, agora eu vou simular novamente. Então aqui em Run. E tá aí, ó, 2 amperes a corrente, 12 por 6, né? Vai dar 2 amperes. E a DDP aplicada no R1 é a mesma da fonte, de 12 volts. Tem uma pequena queda de tensão aqui no amperímetro, mas é muito baixa. Ok? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima.